No Saber Direito desta semana, o professor Roberto Mohamed apresenta um curso sobre direito previdenciário privado, da introdução à previdência complementar no Brasil aos fundos de pensão, passando pelo sistema aberto. O professor aborda ainda o direito comparado e o futuro da previdência complementar. A aula 1 está no ar. Bem-vindos ao Saber Direito da TV Justiça. Eu sou Roberto Mohamed e vou falar com vocês sobre previdência complementar. O sistema de previdência complementar, também chamado de sistema privado, e a gente vai começar justamente pela história desse sistema, como é que ele nasce. Mas é preciso também que a gente faça uma análise histórica, faça uma leitura histórica do que é a Previdência no Brasil, do que é esse sistema de seguridade social quando ele começa no mundo e no Brasil. A ideia de Previdência Social começa na Alemanha com Otto von Bismarck. Nós estamos falando do início do século XX. Se tinha uma ideia, inclusive para contrapor ao então nascente comunismo, também nascente União Soviética naquele momento, que era preciso dar uma garantia ao trabalhador quando ele, em duas situações, quando ele chegasse numa certa idade, depois do trabalho, e não ficasse desamparado, não engrossasse a pobreza e a miséria, e também um sistema de seguro em relação aos trabalhadores. Isso é uma evolução que depois veio com o tempo, que são os benefícios de seguro social, o auxílio-doença, auxílio-acidente. E tudo isso nasce como uma ideia de contraposição àquelas ideias socialistas. No Brasil, o sistema de previdência começa com a fundação dos IAPs, Institutos de Aposentadoria e Pensão. A gente também está falando do meio do século XX no Brasil. Até então você não tinha nenhum tipo de cobertura para o trabalhador, fosse em relação a garantias que têm a característica de seguro, que são os auxílios, como a preocupação com a velhice e o amparo do trabalhador quando ele chegasse numa certa idade. Esse sistema começa no Brasil de uma forma muito incipiente, com valores muito pequenos. E aí também começa a ideia de complementação desses valores que eram pequenos para trabalhadores que tinham uma renda um pouco maior. Você tem duas formas. Nascem os Montepios, isso já na década de 50 no Brasil, mas começa a nascer uma ideia puxada pelo Banco do Brasil em 1946, 47, através de uma circular, de uma decisão de diretoria, criando uma complementação de aposentadoria para os seus funcionários. Não foi só um gesto de bondade da diretoria do Banco do Brasil. O que acontece naquela época? Estamos falando de década de 40, e o funcionário do Banco do Brasil era integrante de uma elite dentro das empresas estatais brasileiras e, lógico, em comparação com o resto da sociedade. Se brincava muito de que numa cidade você tinha a autoridade do prefeito, do padre e do gerente do Banco do Brasil nas cidades do interior. O que estava acontecendo com o funcionalismo do Banco do Brasil? As pessoas não se aposentavam. O IAPB, que era o Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Bancários, ele pagava um salário mínimo de aposentadoria. O salário dos funcionários do Banco do Brasil era muito alto. Ele já era alto em comparação até com outros funcionários públicos ou com outros trabalhadores, mesmo em graus de direção. Ora, o funcionário, já com 50, 60 anos de idade, 30 anos aprovado num concurso trabalhando, não ia para casa. Ele ia continuar trabalhando até morrer, porque ele teria que abrir mão de um salário que tinha poucas comparações com a média de salários nacionais na época, para poder gozar de uma aposentadoria ganhando um salário mínimo. Não havia renovação do quadro de funcionários do Banco do Brasil. Não havia
a possibilidade do banco reciclar não só a idade dos seus trabalhadores, mas de ter ideias novas. Os funcionários ficavam muito tempo no banco. Se tem, então, uma ideia na diretoria do banco de que era preciso criar um sistema que fizesse com que esses funcionários se aposentassem. Isso geraria um custo para o banco, mas isso poderia trazer uma renovação de quadros e o crescimento da instituição. Foi aí, então, que a diretoria do Banco do Brasil, na década de 40, teve a ideia, e nós estamos falando do final da Segunda Guerra já tinha acabado, estamos falando do fim também da era Vargas, e se tem a ideia ali de criar uma complementação de aposentadoria. Como é que seria essa complementação de aposentadoria? Se oferecia ao funcionário um pagamento pelo próprio Banco do Brasil, e isso passaria a incorporar a sua folha de pagamento, um pagamento de um valor que seria a diferença entre o benefício recebido do IAPB e a média dos seus vencimentos no ano anterior. Isso, lógico, não incorporaria cargos de chefia, cargos em comissão, gratificações, mas o seu salário básico mais o seu anuênio, podendo chegar até um determinado teto. E houve aí, então, um volume expressivo de aposentadorias e pôde-se iniciar a renovação do quadro de funcionários do Banco do Brasil. Essa foi a primeira experiência real de previdência privada no Brasil, de previdência complementar. Lembrando que o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista, portanto, uma pessoa jurídica de direito privado, embora estatal. Essa experiência serviu e inspirou várias outras categorias que quiseram buscar este mesmo benefício, mas isso só viria no início dos anos 60. E esse movimento acabou sendo interrompido depois. Por quê? Porque no meio dos anos 60 nós temos o golpe militar que enxergava esta questão de complementação de aposentadoria como uma ideia socialista, como uma ideia, e o mundo na época era dividido. Nós vivíamos a Guerra Fria, o mundo dividido em dois blocos. E essas ideias de complementação, que nos anos 60 se estenderam a outras categorias, como os ferroviários da Rede Ferroviária Federal, os portuários que trabalhavam nas companhias docas, que tiveram um benefício criado muito semelhante ao do Banco do Brasil em 1961, mas que foi fortemente inspirado porque uma das companhias docas que administrava os portos brasileiros era uma autarquia, depois transformada em sociedade anônima, que era o Porto do Rio de Janeiro, onde os funcionários se aposentavam com salário integral. Os funcionários dos outros portos, como Santos, por exemplo, o maior porto brasileiro, não tinham esse benefício. E em 1961 se cria a complementação de aposentadoria deles, junto com os ferroviários, os dois outros casos inspirados fortemente naquele exemplo do Banco do Brasil em 1946. O que acontece na década de 60? Com o golpe militar e uma política econômica que tinha uma visão de espelho de modelos, o modelo americano e o modelo europeu, o que mais tarde seria o todo-poderoso ministro da Fazenda, Delfim Neto, teve a ideia de criar fundos de pensão. Acabar com o Instituto, e todos foram cancelados em 1964, esses benefícios de complementação, exceto do Banco do Brasil, mas de criar um mecanismo de fundos de pensão. Inicialmente, haviam dois modelos que poderiam ter sido usados, o modelo europeu e o modelo americano. O modelo americano é maior e controlado basicamente pelos sindicatos. O modelo europeu tem uma participação do Estado muito forte, até pelo número de estatais que existem na Europa. E o governo brasileiro, através do ministro Delfim Neto, acabou optando pelo modelo europeu. Um modelo completamente diferente do modelo americano, porque ele parte do pressuposto da ideia de patrocinador.
Você tem num fundo de pensão algumas figuras que a gente vai examinar aqui na segunda aula, quando eu vou falar do sistema fechado, que é o dos fundos de pensão. Mas você tem a figura do instituidor e do patrocinador, que são extremamente importantes para a constituição desses fundos. Mas por que se opta pelo fundo de pensão e não só pelo pagamento de uma complementação de aposentadoria pelo empregador? Os fundos de pensão têm uma natureza completamente diferente. A complementação de aposentadoria, como essa do Banco do Brasil, a dos portuários, dos ferroviários, tem natureza salarial. A natureza jurídica é diferenciada. Goza de todas as proteções que o salário tem. O fundo de pensão paga um benefício de natureza contratual, de natureza financeira, mesmo no sistema fechado, que é o dos fundos de pensão. Esse sistema de previdência complementar, ele tem natureza financeira e gera reservas financeiras monstruosas. Qual era o objetivo do governo? Era justamente de utilizar dessas reservas, enquanto elas não estivessem pagando benefícios, para você poder intervir diretamente na economia. Vamos pensar aqui que existe um certo preconceito quando as pessoas falam do capital especulativo internacional. Como se ele tivesse cara, como se ele fosse uma única pessoa, como se ele tivesse um investidor maldoso que não está preocupado com o país, com a economia de um país, como é o caso do nosso, que é um país em desenvolvimento, e que migra para onde tiver mais segurança e mais rendimento, não se preocupando com as consequências dessa revoada. Só que esse capital especulativo não é um capital maldoso, com cara, de 3 ou 4 milionários. Esse capital especulativo internacional é o dinheiro dos fundos de pensão europeus e americanos. É o dinheiro da aposentadoria de trabalhadores americanos, franceses, alemães, ingleses, portugueses, espanhóis, que busca segurança. Não é uma especulação a troco de só buscar investimento, só buscar retorno financeiro para que a fortuna cresça. É de buscar garantias para essas pessoas que poupam durante 20, 25, 30 anos para poderem garantir o seu sustento na sua aposentadoria, para não depender só do sistema público. Não é um dinheiro maldoso. Não é simplesmente a vontade de ganhar dinheiro. É a busca da garantia. E aí a gente tem a diferença fundamental desses sistemas, europeu e americano, e o sistema brasileiro, que se demorou muito para que ele fosse consolidado. Nós falamos dos fundos de pensão, das ideias de complementação de aposentadoria, mas tem um outro modelo, que é o modelo que a gente chama de aberto na Previdência complementar. O que é esse sistema aberto? É aquele aberto a qualquer cidadão brasileiro. E ele começa, como eu falei no início, lá na década de 40, com os Montepios. Teve um muito famoso na década de 70, que era o Montepio da família militar, que não era de militares. Ele tinha esse nome porque ele buscava como apelo a garantia que os militares tinham. Eles não precisavam de um Montepio, afinal de contas eles tinham a garantia de ganhar o mesmo que ganhavam na atividade quando passassem para a reserva, para a sua aposentadoria. Existiam vários Montepios desse tipo. O que eram esses Montepios? Muita gente, talvez mais antiga, lembre da contribuição à Previdência Social Popular Carnê, que era o autônomo, pagava. Você pagava da mesma forma um carnê para esses Montepios. Nós não tínhamos ainda um sistema bancário estruturado, estamos falando dos anos 40, 50 e 60. O nosso sistema bancário era muito diversificado. Você tinha ainda bancos que tinham nome de casa e não de banco ou de instituição financeira. E esses Montepios quebraram todos nos anos 70.
Todos, deixando muita gente falando sozinho. Por que isso aconteceu? Porque o Brasil sofre de um mal crônico, que não é só, talvez seja um vício sul-americano, mas o da impunidade. No Brasil, não se responsabiliza quem administra capital alheio. Isso é cultural. A nossa legislação é leve demais com a responsabilidade destas pessoas. Eu vou fazer uma comparação para que vocês tenham ideia do que desses montepios, dessa previdência privada incipiente que o Brasil passou a ter a partir dos anos 50, 60 e 70, com os consórcios. A mesma quebradeira que você teve do lado de lá, você tem do lado de cá. Os consórcios também, vários quebraram e deixaram todo mundo falando sozinho. O co-administrador de um consórcio, ele faz exatamente isso. Ele administra capital alheio. O gestor de um montepio administra capital alheio. Ele é o responsável para garantir os resultados do que ele arrecada, para que as pessoas possam receber na inatividade o resultado daquilo que pagaram. Só que no Brasil não há uma cultura jurídica de responsabilizar de forma extrema o administrador de capital alheio e de puni-lo pelos prejuízos que ele causa àquelas pessoas que, muitas vezes com muito sacrifício, quase sempre, estão contribuindo para garantir a sua aposentadoria. Este modelo de gestão irresponsável fez com que aquele sistema de montepios e de caixas de pecúlio fossem quebrando um a um. E o que é pior, numa liquidação que claramente não deixou nada para ninguém. E não havia responsabilização também do governo federal, que não era responsável pelo sistema e que tampouco fiscalizava. Só a partir dos anos 70, diante disso tudo, começa-se a ver na política econômica do governo a se sentir que havia necessidade de criação desses fundos. Porque o capital que corre o mundo fazendo investimentos não é só formado por dinheiro de fundos de pensão de categorias de trabalhadores americanos e europeus. Você também tem um sistema administrado por seguradoras, um sistema privado, para aqueles trabalhadores que não pertencem a categorias muito grandes, porque quando a gente fala de fundos de pensão europeus, americanos, a gente está falando de portuários, a gente está falando de caminhoneiros, o maior fundo americano é o dos caminhoneiros, estamos falando de metalúrgicos. No Brasil, o sistema europeu é a mesma coisa. No Brasil, como lá, era preciso se preocupar com as pessoas que não eram dessas categorias. A gente tem que se preocupar com pessoas que tinham empregadores menores, trabalhadores de pequenas metalúrgicas, trabalhadores do comércio, principalmente, e eles não tinham a opção de ter um fundo de pensão. Eles não tinham, até porque a ideia nasce no Brasil com as estatais, depois indo para a iniciativa privada. Era preciso pensar nesse trabalhador e dar a ele também a opção de complementar sua aposentadoria. Mas aquela ideia dos montepios fracassou, e fracassou por falta de fiscalização. Se busca aí, então, a ideia de aproximar isso de um sistema no Brasil que era muito bem fiscalizado e que tinha um ordenamento jurídico e normativo adequado, que era o das seguradoras. Começa aí, então, a preocupação em que o Brasil começasse a criar sistemas de previdência complementar voltados para o público em geral, mas tentar fixar isso nos bancos, no sistema financeiro, bancos e seguradoras. Por que isso? Porque o governo tinha um órgão chamado SUSEP, Superintendência de Seguros Privados, que poderia fazer essa fiscalização se a ideia de previdência se tornasse a ideia de seguro, que na verdade faz parte da origem do princípio da previdência. Ela nasce com que razão? Seguro social.
É justamente nesse momento que a gente começa a ter os bancos criando as suas carteiras e os seus fundos de previdência privada. No início, com um caráter financeiro, e depois ele amplia para se tornar um grande capital que ligado diretamente a quê? Aos fundos de investimento. E aí então nasce o Sistema Aberto de Previdência Complementar no Brasil, na forma como nós o conhecemos hoje. Fiscalizado pela SUSEP. É lógico, ainda carece de uma regulamentação um pouco maior? Sim, mas ele aponta uma diferença fundamental em relação ao sistema fechado. No sistema aberto, é o próprio mercado, além da SUSEP, que fiscaliza. O profissional de um fundo de investimentos, seja de banco, seja de seguradoras, que causa prejuízo às pessoas que pagam aquela previdência privada, ele está queimado no mercado. Ele não vai conseguir ir para lugar nenhum. Mesmo que ele não responda criminalmente, ou mesmo na justiça civil, pelos danos que ele causa, porque a legislação é branda, ele não vai conseguir trabalhar em lugar nenhum. Essa é a principal característica que diferencia o sistema aberto e o sistema fechado. O sistema aberto tem a responsabilização dos gestores muito mais em cima da questão do mercado do que propriamente de punições da SUSEP. No sistema fechado, durante décadas, as estatais mandavam nos fundos de pensão, nos seus institutos de aposentadoria, nas suas caixas de previdência. Naquela época, naquele momento, a gente vivia no Brasil o momento da impunidade. O nascimento das grandes empreiteiras, muita gente pensa que essa ideia de corrupção começa no século XXI e a gente esquece que essas empreiteiras nasceram lá atrás, no final dos anos 60 e início de 70. E aí os fundos de pensão são desde os anos 70, mas mais isso nos anos 80 e 90, a serem usados para financiar projetos governamentais com extrema irresponsabilidade. Extrema irresponsabilidade. Na segunda aula, quando a gente for falar do sistema fechado, eu vou dar exemplos aqui do quanto foram lesados os participantes de fundos de pensão no Brasil, justamente por conta desse surto de irresponsabilidade, principalmente nos anos 80 e 90, de péssimos investimentos feitos que comprometeram as reservas atuariais. E agora a gente tem que abrir um parênteses para explicar para vocês o que vocês vão ver, tanto na segunda aula quanto na terceira, que é uma coisa chamada cálculo atuarial. O que é cálculo atuarial? O cálculo atuarial, que é o elemento mais importante desta questão de aposentadoria, ele não era tão importante no sistema fechado. Mas, a partir dos anos 70 e 80, com a entrada dos bancos no sistema, ele passa a ser preponderante e necessário. E depois acabou atingindo os dois sistemas quando houve a reforma da Previdência Complementar no Brasil. Mas o que é o cálculo atuarial? É ele que garante e possibilita que você tenha uma previsão do que você vai receber quando acabar de pagar o seu plano de previdência, que leve em conta o tempo de contribuição, a expectativa de vida e o rendimento proposto. Como é que a gente consegue fazer isso? O cálculo atuarial ele é extremamente complexo. Por quê? Porque ele depende de coisas que mudam conforme o momento da economia. Vamos dar um exemplo claro que aconteceu com o Plano Real. O Plano Real faz com que a inflação seja controlada, o câmbio também, de uma maneira um pouco artificial, como se descobriu depois, mas ele fez o quê como resultado imediato? Derrubou a renda fixa. O que é a renda fixa? São aquelas aplicações de banco
em que você sabe quanto vai ganhar, você fecha uma taxa pré-ajustada quando vai aplicar. Isso também afeta os fundos de pensão. Porque o rendimento da renda fixa passa a ser muito pequeno. E aí sim é o momento em que tanto bancos e seguradoras quanto os fundos de pensão, ou seja, o sistema aberto e o fechado, se tornam os grandes investidores da Bolsa de Valores. Por quê? Porque a renda fixa estava muito baixa. A renda fixa não garante o cálculo atuarial, não garante a certeza de que o pagamento do benefício vai ocorrer na forma como foi calculado. E aí, na diversificação das carteiras de investimento, tanto no sistema aberto quanto no sistema fechado, ocorre esse boom de investimento na Bolsa de Valores. É quando esses fundos, tanto dos bancos e seguradoras e dos fundos de pensão, começam a se tornar os financiadores do processo de industrialização brasileiro. E fazem isso através da Bolsa de Valores, comprando ações. E mais notadamente, nos anos 90, quando existe o início do processo de privatização de estatais no governo Fernando Collor, em que os fundos de pensão são os grandes financiadores das grandes privatizações. Pode parecer um grande contrassenso quando você fala que eu privatizo uma estatal, mas quem compra essa estatal é um fundo de pensão que é de uma estatal. Mas são eles que têm o dinheiro para isso. E o fundo de pensão, ele tem natureza jurídica própria e ele é uma instituição de direito privado. E sem o dinheiro deles não haveria isso. Sem o dinheiro deles, não ocorreria um movimento de privatização no Brasil. Por quê? Não há tanto capital disponível no mercado. E a estatal se caracteriza justamente pela possibilidade e a promessa de valorização acionária. Por isso os fundos de pensão foram usados para isso e os fundos de investimento de bancos jogaram e se tornaram os grandes patrocinadores da Bolsa de Valores. Lógico que no momento em que a renda fixa começa a se tornar novamente atrativa, os percentuais começam a ser mudados nas carteiras. E cabe tanto à SUSEP quanto à antiga SPC, que depois se tornou Previc, que é a Superintendência de Previdência Complementar do Sistema Fechado, o controle e a fixação desses limites máximos, onde eu posso diversificar a aplicação. Tudo por causa desse cidadão chamado cálculo atuarial. A reserva matemática dos fundos, a reserva de ativos financeiros desses fundos de investimento ou fundos de pensão, é que vai dar a possibilidade de que se tenha certeza de pagamento de benefício de recebimento no final. O cálculo atuarial não é simplesmente uma projeção com divisão por meses. Ele leva em conta, por exemplo, e ele muda e é preciso adaptação dele de tempos em tempos, de acordo, por exemplo, com a idade do brasileiro, a idade média do brasileiro. Até onde vive o brasileiro? Quem edita isso é o IBGE, e é ele que vai fixar os parâmetros do cálculo atuarial para os benefícios de previdência, seja do sistema aberto, seja do sistema fechado. Uma outra coisa que muitas pessoas ouvem e às vezes não sabem exatamente como funciona é a garantia de rendimento dos dois lados. Você tinha no sistema fechado, lógico, como eu disse, toda a irresponsabilidade, toda essa ausência de fiscalização efetiva. A SPC era um órgão muito pequeno dentro do Ministério da Previdência Social, por isso ela se torna uma superintendência nos moldes da SUSEP, quando a SPC se torna a Previc, Superintendência de Previdência Complementar. Mas neste momento de extrema necessidade de se responsabilizar a má administração, é que a gente tem a questão fundamental da participação dos participantes
dos contribuintes, daqueles que se tornarão beneficiados, se tornarão assistidos dos fundos, e aí nascem as associações de participantes. Primeiro do sistema fechado, depois do sistema aberto. No sistema aberto existe uma vantagem, que são os institutos de defesa do consumidor, porque o judiciário já reconheceu que se aplica na questão da previdência do sistema aberto o papel do Código de Defesa do Consumidor, que foi um avanço enorme em relação à defesa de quem tem o capital administrado por terceiros. Isso não ocorre no sistema fechado. Então é justamente aí uma diferença fundamental dos dois também. Em relação à certeza de recebimento, é lógico que ela não existe. A gente não vai imaginar que um banco quebre, um dos grandes bancos que sobraram no Brasil. O Brasil tem hoje um sistema de 6 bancos, e que extremamente centralizado, e mais 2 ou 3 grandes seguradoras. Mas, mesmo o imponderável pode acontecer, e os prejuízos dessas instituições também podem ocorrer. E aí a gente tem que pensar em como se defende o contribuinte, como se defende aquele que paga para garantir a sua aposentadoria na velhice. E a gente não está falando de algo que é pequeno. A gente está falando, só no sistema fechado, para que você tenha uma ideia, 700 bilhões de reais. No sistema aberto, quase o mesmo valor. Imaginem esse volume de dinheiro sendo aplicado e gerido sem responsabilização daqueles que devem fazer isso. É aí que é preciso um sistema de controle externo para a administração desses fundos. Os títulos de capitalização, que passaram a ser confundidos nos anos 90 e início dos anos 2000 com previdência privada, guardam características completamente diferentes. E aí houve uma questão efetiva de mentira ao consumidor. Porque se usava a ideia da garantia de futuro, ou seja, da previdência complementar, com esses títulos de capitalização que os bancos vendiam como se fosse previdência privada. E, na verdade, não era. Ofereciam sorteios de prêmios no final do mês. A gente tem o modelo mais famoso do Brasil, que é o do baú da felicidade. Isso é um título de capitalização. Embora o baú devolvesse mercadorias das lojas do baú, isso era um modelo, uma invenção criada, havia produtos semelhantes de várias outras formas oferecidos por várias instituições. Títulos de capitalização não podem ser confundidos com previdência privada, não podem ser confundidos com planos geradores de benefício, com planos de aposentadoria. Veja bem, na previdência aberta, eu posso fazer uma opção de recebimento de um valor só, em vez de receber mensal uma renda mensal vitalícia ou uma renda mensal por prazo determinado. Mas eu já escolho esse tipo de benefício. Mas o meu investimento é tratado dessa forma. E tem as outras questões tributárias inerentes a isso. Você pode abater do imposto de renda até um determinado limite, o que não se confunde com o título de capitalização, que é um pagamento que você faz a um banco, que trabalha com o seu dinheiro por um determinado período de tempo, 1, 2, 3, 5 anos, depende do contrato, e todos os bancos têm, e ele te devolve, porque você fica pensando, eu pago por mês um título de capitalização, aí eu concorro a um carro, eu concorro a uma moto, eu concorro a um prêmio em dinheiro, e os caras ainda me devolvem o dinheiro no final da contribuição. Você está esquecendo uma coisa muito simples. A gente costuma chamar isso de conta-oportunidade. Uma coisa é eu ter uma remuneração e pagar a correção monetária no seu título de capitalização e te devolver o dinheiro. Mas eu fiquei usando este volume de dinheiro, eu, instituição financeira, durante 1, 2, 3, 4, 5 anos, podendo aplicar onde eu bem entendesse, ou seja, me financiando de maneira
barata para te devolver no final. Por isso que eu posso pagar moto, carro para sortear, dar prêmio em dinheiro, porque é um volume de dinheiro sendo investido no mercado que está rendendo muito mais do que vai render a devolução que você vai ter no final. É como se você estivesse emprestando dinheiro para alguém sem cobrar juros. E essa pessoa pega o dinheiro que tomou emprestado de você, aplica no mercado financeiro e depois te devolve exatamente o que você emprestou para ela. Isso é o título de capitalização. E a capitalização, então, é lógico que ela não é previdência, porque ela não está preocupada em manter o poder de pagamento de uma reserva. É simplesmente devolução de valores. E muitos bancos venderam esse tipo de título nos anos 90 e 2000, dizendo que eram que eram planos de previdência complementar, quando não eram. Mas como no Brasil mentir não é crime, nem mesmo para uma pessoa jurídica, a gente acaba não tendo a responsabilização de ninguém. Mas existe um volume enorme de ações no judiciário e o judiciário tem mantido de que vendeu como previdência é previdência. Você não pode mudar as regras do jogo depois, dizendo não compensa para mim transformar isso em previdência, o problema é seu. Essa questão de prêmios dados em previdência privada já é um motivo que você tem que desconfiar. A gente vai ver na terceira aula, quando eu falar do sistema aberto, quais são as armadilhas desses planos de previdência que não são pertencentes a instituições mais sérias, mais tradicionais, com peso no mercado e que, como eu disse, têm os seus administradores fiscalizados pelo mercado. Essas empresas pequenas podem oferecer essas mentiras, mas a gente deve sempre fugir dela. Como a gente vai ver na terceira aula, anunciou prêmio ou sorteio, esqueça, não é previdência. Coisa séria provavelmente não vai ser. O que a previdência vende, o gestor de previdência vende, para ter credibilidade, é garantia. Garantia é a palavra-chave do sistema de previdência, até mesmo no sistema público. Mas no sistema fechado, no sistema complementar, é extremamente importante a manutenção da garantia de pagamento dos fundos, sejam eles de investimento ou dos fundos de pensão. Se eu romper esta cadeia, se eu romper este sistema de garantia, eu comprometo tudo. Nós vamos ter mais para frente, na última aula, na penúltima aula, quando a gente for falar de modelos lá de fora, o quanto essa ausência ou diminuição da garantia afetou também a credibilidade do sistema e fez o quê? Fez com que esses planos todos desmoronassem. E a gente tem que aprender com o erro dos outros. Não importa o modelo que você está procurando, não importa o modelo que você está buscando, você tem que copiar o que ele tem de bom, mas também tem que se precaver daquilo que já deu errado. A gente teve, não faz muito tempo, o sistema chileno, que praticamente se arrebentou, e a gente vai estudar isso na aula número 4. Para que a gente vá um pouco mais fundo nessa questão de introdução desta aula sobre a previdência privada, esses dois modelos, embora sejam diferenciados por uma série de regras que a gente vai examinar na aula 2 e 3, eles não são só uma questão de princípios. Eles não se diferenciam só por causa do público-alvo, porque muita gente pode achar que é isso. Muita gente pode achar que o sistema de previdência complementar, principalmente o nosso, se diferencia um do outro única e exclusivamente porque um é de funcionários de grandes empresas ou grandes categorias profissionais, na sua maioria estatais ou ex-estatais, enquanto que o sistema aberto é o sistema do povo, é o sistema de todo mundo, é o sistema que vai desde o grande investidor, que faz aportes no seu fundo de investimento, no seu fundo de previdência,
como o mais pobre que faz aquela contribuição pequena, mas para tentar receber um benefício que complemente, muitas vezes, um salário mínimo, uma aposentadoria baixa, paga pelo sistema público, pelo INSS. Esse sistema de previdência complementar no Brasil, ele é muito mais do que isso. Ele é muito mais do que a garantia de recebimento de uma aposentadoria um pouco mais confortável e, ao mesmo tempo, gerador de capital para fazer investimento na Bolsa de Valores e fazer investimentos necessários ao desenvolvimento do país. Mas como a gente vai ver na aula número 5, quando a gente vai falar de propostas, é preciso que se pense o modelo de previdência no Brasil olhando principalmente o futuro. A criação, o trabalho dessas duas superintendências, da Previc e da SUSEP, é essencial e deveria ultrapassar os limites da mera fiscalização. Quando eu mantenho esses órgãos limitados a um trabalho de fiscalização, a um trabalho de aplicar multas, de baixar normativas, e terceiriza, por exemplo, no Ministério da Previdência existe uma SPPC, que é uma secretaria que planeja as políticas de previdência complementar. Mas é preciso ir além, e a própria superintendência, a própria Previc poderia fazer isso. É que parece que governos normalmente gostam de criar cargos. Mas por que a fiscalização tem que estar atrelada também a novas ideias, a rapidez de uma nova normatização? Porque a economia é muito rápida hoje em dia. Os modelos de investimento são muito rápidos. Uma das coisas que o sistema de previdência tem se deparado é justamente com essa lentidão na mudança das normativas dele. É justamente com a demora em se adaptar e autorizações de mudança daqueles percentuais que eu falei que você tem em investimento. Quando você tem lentidão nisso, você está correndo atrás no mercado. E aí a gente vai ver, justamente quando a gente falar do sistema aberto, seguradoras estrangeiras vindo para o Brasil, oferecendo planos de previdência nos modelos que elas têm nos Estados Unidos e na Europa, onde a independência normativa das superintendências de controle, porque eles também têm as agências controladoras lá, faz com que eles sejam muito mais dinâmicos no oferecimento de benefício, no oferecimento de garantia, no oferecimento de credibilidade, que são os maiores produtos de quem está vendendo aposentadoria privada. E é justamente aí que entra a questão da manutenção dos fundos brasileiros contra esses fundos estrangeiros. Se a gente não tiver agilidade na normatização, não tiver agilidade na adaptação dessa diversificação de investimentos, a gente realmente não chega a lugar algum. Não há, no Brasil, uma preocupação aparente com essa garantia. Isso está sendo agravado justamente com o quê? Com a insegurança jurídica de determinadas decisões do Supremo Tribunal Federal e do STJ em relação a mudanças na regra do jogo e mudanças de investimento, nas regras de investimento. Quando você começa a afetar a garantia e a manutenção da segurança de que um fundo vai poder remunerar a pessoa, vai poder garantir aquela aposentadoria, aquela renda mensal até o fim, você compromete todo o sistema, toda a premissa na qual ele se baseia para poder continuar existindo. A responsabilização dos dirigentes é algo que já passou do tempo. A responsabilização imediata e dura, ela é a primeira. É ela que vai garantir que você tenha
cuidado na gestão dos investimentos. Uma outra coisa que é muito importante é que a gente vai olhar para o sistema aberto e fechado, porque os dois estão ansiosos por essa regulamentação, que parece que o governo segura ao máximo. É lógico que a política econômica quer manter aqui os investimentos, mas a possibilidade de que a previdência privada brasileira, seja de qualquer dos sistemas, possa investir lá fora, já passou da hora. E enquanto o governo não aumenta os limites de investimento estrangeiros, investimentos internacionais, tanto dos fundos de pensão quanto dos fundos de investimento, deixando que isso ocorra apenas com fundos específicos de aplicação financeira desses grandes bancos, das grandes instituições financeiras do Brasil, a gente vai estar correndo atrás. A concorrência vai se tornar extremamente impeditiva aos fundos de investimento brasileiros. E aí você pode até perguntar qual a diferença se todo mundo vai estar colocando dinheiro lá fora. O importante é onde é administrado esse capital, por instituições brasileiras ou por instituições estrangeiras. É preciso que acenda a luz vermelha. É preciso que todo mundo entenda o quanto isso vai comprometer um sistema que gera desenvolvimento, além de garantir aposentadorias. A gente vai chegando ao final aqui da primeira aula. Na próxima aula a gente vai analisar a fundo os fundos de pensão, principalmente das estatais, e a gente agora vai para o nosso quiz. A primeira questão do quiz é: como nasce o sistema de previdência pública como conhecemos no Brasil? Alternativa A, com a criação dos IAPs. Alternativa B, com a unificação dos IAPs no INPS. C, com a criação do INSS. E D, no Estado Novo, com as leis trabalhistas. Com a unificação dos IAPs no INPS. É preciso entender aí que tem uma diferença, porque 3 questões podem até levar a erro. O sistema moderno do que nós temos no Brasil nasce com a unificação dos IAPs, que eram administrados pelas categorias profissionais, no Instituto Nacional de Previdência Social, que depois virou o INSS. Mas aí foi uma mudança de nome, porque na verdade era o mesmo instituto. Vamos para a próxima questão. No sistema aberto de previdência, a fiscalização é exercida pela Superintendência de Seguros Privados, SUSEP, pelo Banco Central, pela Superintendência de Previdência Complementar, Previc, ou pela Comissão de Valores Mobiliários. A resposta certa A, Superintendência de Seguros Privados. Como nós colocamos aqui na aula, foi no momento em que se optou para levar o sistema aberto, tirar dos Montepios, daquele modelo dos Montepios e de caixas de pecúlio, para um sistema de seguro, é que o controle passou a ser efetivado pelo órgão mais lógico, que seria justamente a SUSEP, que é o órgão encarregado pelo governo federal de fiscalizar todos os modelos e tipos de seguro no Brasil. Próxima questão. No sistema fechado de previdência é obrigatória: A, figura do patrocinador; B, a figura do instituidor; C, a existência de um único empregador; e D, a existência de uma única categoria profissional. A figura do patrocinador. É justamente isso que diferencia o sistema fechado do sistema aberto. O instituidor ele é obrigatório ter nos dois sistemas, tanto no aberto quanto no sistema fechado. Não é necessário que seja um único empregador, pode ser toda uma categoria profissional. E eu posso ter os fundos multipatrocinados ou de multicategorias. Então, a resposta é a figura do patrocinador, porque no fundo de pensão eu tenho que ter o patrocinador ou os patrocinadores. A gente teve hoje uma noção completa do que é o sistema de previdência complementar no Brasil, analisando os dois sistemas em si, que todo mundo também consegue enxergar que eles não são antagônicos. Inclusive, muitas vezes, eles migram de um para o outro. Se criou uma coisa no Brasil em relação aos sistemas, e a gente vai ver isso tanto no sistema fechado quanto no sistema aberto,
que foi realmente um grande avanço, que foi o da portabilidade. Com a portabilidade, eu posso ir do sistema fechado de um fundo para outro fundo, quando eu mudo de emprego, por exemplo, e posso ir do sistema aberto para um outro sistema aberto. E posso levar de banco para banco. Eu estimulo concorrência. A gente vai ver, por exemplo, quando a gente for na terceira aula falar sobre o sistema aberto de previdência, que a negociação de taxas, tanto a taxa de carregamento quanto a taxa de manutenção, e a gente vai explicar isso com mais vagar e mais profundidade, é justamente a possibilidade de que eu posso levar o meu dinheiro, eu posso levar a minha reserva de um banco para outro, de um fundo para outro. E nos fundos de pensão, não é porque o trabalhador muda de empresa que ele vai necessariamente perder todos os direitos dele. Bom, dito isso, na segunda aula a gente começa pelo sistema fechado e eu queria agradecer a atenção de vocês. E a gente tem, na segunda aula, um mergulho nesse universo dos fundos de pensão que tem que ser estudado a fundo, até porque, para a profissão do advogado, é extremamente importante conhecer isso. Tal a gama de problemas que a gente tem no sistema fechado e de necessidade de judicialização de determinados direitos, tanto dos beneficiados, dos assistidos, quanto dos contribuintes. Eu agradeço a atenção de todos vocês e até amanhã. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.